E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 83, é bastante já, né, Luiz? Estamos aqui reunidos hoje para falar de um tema que começou com a ideia de a gente tratar, na verdade, dentro de uma lógica mais clássica, né, dentro da lógica marxista, mas que se estendeu, né? Então, vamos lá, ó. Vamos falar de classe média e a forma como nós podemos defini-la, e depois a gente vai falar quais implicações, né, a classe média tem para a política nacional. E para isso estou aqui com o nosso querido Luiz Dominguinho. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Antes de mais nada, dizer que mandar um beijo para os haters do Maldita Politicagem que falam que a gente não enfrenta os temas do Marx e da tradição marxista, que a gente só coloca Weber, Durkheim e autores burgueses. Então hoje nós estamos aqui com a barba grossa, grande, para discutir um tema que nasce nessa tradição, na tradição marxista, para mostrar como que essa é talvez a visão mais poderosa para pensar as classes em geral e a classe média em particular, certo? Certo. Então tem uma imagem inicial para a gente ou não, Luiz? A imagem inicial é o seguinte, então vamos pensar numa figura de classe média, o indivíduo acorda de manhã, bate o alarme do seu carro, um carro financiado com muito esforço, entra dentro, tem aquele cheirinho que ele coloca no carro, aquele bichinho de pelúcia pendurado no retrovisor, ele vai escutando, ele liga o Bluetooth do celular para escutar podcasts e quem sabe Maldita Politicagem, ele chega no trabalho, trabalha num computador. Não, só quero corrigir uma coisa. Esse negócio de bichinho de pelúcia no carro é coisa dos anos 90, né, cara? Tem ainda, é só você olhar nos carros na rua, pô. Claro que não, ninguém usa bichinho de pelúcia no carro. Usa. O Silas simplesmente usa. Aí ele escuta o podcast, chega no trabalho, trabalha numa máquina, num computador semi-moderno, trabalha suas planilhas, faz seus relatórios. Na hora do almoço, ele sai com os colegas de trabalho para almoçar, para discutir questões como o extremismo climático, problemas da inadequação do VAR à cultura do futebol brasileiro, questões complexas. Come ali um arroz integral, uma saladinha, legumes, um bifinho grelhado, né? Coisas para cuidar da saúde, para ter uma vida longa. E no final do dia ele passa no hortifruti, compra alguns orgânicos, passa no shopping, compra alguma bagaceira eletrônica que está faltando na casa dele. Vai para academia, daí janta coisas naturais, saudáveis, conversa com a família, tem uma vida, daí assiste a Netflix, toma um chá, dorme e no dia seguinte ele repete tudo de novo. Esse indivíduo de classe média típico que a gente conhece, embora não seja o grosso da população brasileira, vamos ver se esse indivíduo pertence à classe trabalhadora, pertence à burguesia. Vamos discutir a quantidade deles no Brasil ao longo do episódio. Então, seria mais ou menos essa a ideia de saída. Você se viu, japonês? Você se viu nessa caricatura? Não. Tô olhando aqui, ó. Não, imagina. Mais ou menos, né? Eu sou meio turma da granola, assim, né? Mais ou menos. Mas tem uns agradecimentos aí para ser feito, né, nessa semana. O William, ele escutou o episódio que nós mencionamos ele sobre a Kombi, que vai para Brasília lá, do Partido versus Minorias. Vamos dar um salve de novo para ele. Espero que a professora Elza Rita tenha gostado do caso linense do episódio passado. Geraldo Staub problematizou largamente a discussão sobre o homem cordial. E os ouvintes que vêm chegando, dizer que vocês são muito bem-vindos, nós estamos felizes com os novos comentários nas redes sociais, então dizer que continuem, a gente é um podcast educacional de sociologia e ciência política, tentando fazer uma atualização de temas clássicos, como hoje, vamos discutir a classe média, a discussão teórica sobre isso, e que além disso nós temos uma campanha de financiamento coletivo, para que esse projeto possa continuar. Se você gosta, considere contribuir com a gente com 5, 10 reais. A gente teve uma doação essa semana, agradecer demais, mas nós estamos precisando demais. Então ajude a gente, que o projeto precisa disso para ele poder continuar. Luiz, eu tô sentindo que esse episódio vai gerar uma série de ruídos. Nossa caixa de mensagens vai ser bombardeada por aqueles que dominam a palavra do nosso querido Karl Marx, hein? Vamos lá, vamos cair, eles vêm, vamos sucumbir diante das críticas, mas esperamos que sejam críticas e não perseguição, não uma perseguição barata, como tem sido, de que nós não gostamos do Marx e que somos weberianos.
Então, no primeiro bloco, a gente vai falar, né, da concepção marxista de classes sociais, esse autor especificamente entende por classe média, né? Algumas abordagens dos marxistas que procuram renovar esse entendimento, para no segundo bloco a gente chegar ao caso brasileiro e discutir como se posiciona as classes médias, né? Qual o desafio o governo atual tem para conseguir ter um governo aprovado por essa classe no Brasil, né? Então, no terceiro bloco, a gente, como de sempre, nós vamos abordar aqueles blocos queridos pela audiência. E hoje, o Luta de Gostos, eu vou trazer aqui, vou complicar o nosso Luiz Domingos aqui mais uma vez. Ô Luiz, uma forma muito conhecida de classificar economicamente a população, no caso brasileiro, é a abordagem utilizada pelo IBGE, né, Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico, né, que classifica as famílias brasileiras pela renda que ela tem, né, e depois classifica entre a classe A, B, C, D, E, de acordo com a renda que eles recebem mensal, né? Ou seja, ali tem uma condição de consumo das famílias, né? E esse é o modelo, eu acho, de estratificação social mais conhecido aqui no Brasil, né? Para quem não está se recordando, né? O conceito de estratificação social é o conceito que se associa ali com aquela visão de estratos do solo, né? Aplica aquilo para a sociedade e nós temos os estratos sociais, no caso do IBGE, pela renda. Mas existe uma noção que é um pouco diferente dessa, né, que vem lá da abordagem marxista, num dos clássicos das ciências sociais. O que você tem para dizer sobre isso? Bom, o homem barbudo, ele lançou a primeira grande noção de classe social da teoria sociológica e é até hoje uma das pedras de toque de toda a discussão sobre classe. Por mais que nós tenhamos visões concorrentes, a visão do Marx é incontornável quando a gente vai falar sobre classe, qualquer das classes. E o enunciado clássico, famoso, que o pessoal pode, quem estiver aí lavando louça, fecha a torneira, ajoelha e escuta o que nós vamos falar aqui, que é a seguinte, no Manifesto Comunista, abre aspas. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre da guilda e artífice, numa palavra, opressor e oprimido. Eles estiveram numa luta constante e numa oposição um ao outro, ora aberta, ora oculta, uma luta que a cada vez terminou numa reconstrução revolucionária da sociedade em geral ou na ruína comum das classes em conflito. Aqui, fecha aspas, para o homem, para o Barba, aqui ele define o fio condutor da lógica de raciocínio do trabalho marxista, que é pensar a luta entre duas classes antagônicas. Toda a história é uma luta de classes. E na nossa época, a época do capitalismo, essa luta se dá entre duas classes fundamentais. A burguesia, que são os donos dos meios de produção, e o proletariado, que são aqueles que não têm meios de produção e, portanto, precisam vender sua força de trabalho para quem tem. Esse antagonismo é eterno, por mais que as pessoas não enxerguem, porque o trabalhador quer aumentar o seu salário e diminuir as condições onerosas no qual ele está inserido, e o patrão, o dono dos meios de produção, quer aumentar a extração de mais-valia, que é o trabalho não remunerado, né? Que é o que vai gerar o ganho e que faz com que os meios de produção se tornem capital, se tornem grana para o capitalista, para o dono dos meios de produção. Essa é uma discussão de saída, tá no Manifesto Comunista, está no capítulo 52 do livro 3 do Capital, mas tem passagens dispersas em muitos trabalhos do Marx e do Engels, e depois, claro, vai ter um desdobramento gigantesco no século XX em vários autores dessa tradição, que se juntasse todos os livros não caberia num caminhão bitrem de tanta coisa escrita que tem sobre isso. Mas essa visão de que tem duas classes sociais fundamentais, os proprietários dos meios de produção. O que é meio de produção? Grana, máquina, recursos naturais, a terra, a própria tecnologia, portanto, as patentes, tudo isso são meios de produção. Quem tem isso são os proprietários, a burguesia, e é a classe, segundo Marx, parasitária. Aqueles que não têm nada disso são os produtores diretos, os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho. Essas duas classes não são as únicas consideradas pelo Marx e pelos marxistas. Existem outras. Vamos pegar uma passagem do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que é um livro do Marx, que se os professores que nos davam aula sobre esse livro escutarem, eles vão ficar felizes, porque eles davam esse livro na aula para a gente todo semestre, umas 52 cadeiras sobre o livro 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Se eles souberem que aquilo está sendo utilizado, eles vão descer a rampa da reitoria igual o Vampeta desceu a rampa
do Planalto. Eles vão ficar felizes demais que a gente está citando o 18 Brumário aqui. Ô Luiz, só explicando, né, para aqueles que não estão habituados com o universo marxista, o Luiz vai apresentar agora 4 classes sociais que estão presentes nesse 18 Brumário, né, mas é porque existe uma diferença, né, na maior parte dos livros do Marx são livros com uma argumentação mais teórica, né, de fundamentação do seu pensamento, etc, né. E no 18 Brumário ele se propõe a fazer uma análise de conjuntura, né? Uma análise de um ocorrido e apresenta uma narrativa histórica. Ali ele demonstra que ele acredita que existem outras classes sociais que não são burguesia e proletariado, mas o fundamental, né, da teoria, aquilo que mobiliza, né, de fato a sociedade é a tensão entre essas duas classes, né? Por isso que ele acaba focando ali. Então, vamos lá. Lá no 18 Brumário, esse livro de 1852, o Marx aponta 4 classes sociais. A burguesia, claro, que é a detentora dos meios de produção, e ela tem os seus subgrupos, aquilo que ele chama de frações de classe. A burguesia financeira, dona dos bancos. A burguesia industrial, dona da indústria. A comercial, por exemplo, quem cuidava de vender as panelas, é a burguesia comercial. E a fundiária, que é a dona das grandes propriedades de terra. Em segundo, a pequena burguesia, que seria formada pelos pequenos comerciantes. Então, lojinha, banca de jornal, pequenos negócios. Na pequena burguesia, em geral, eles têm poucos funcionários ou não têm funcionários. Então, aquele cara que vende esfirra no centro, a família trabalha junto ali, era a pequena burguesia. E aí depois tem os camponeses, que são detentores de pequenas áreas de terra em condição muito próxima da pequena burguesia. Também trabalham eles próprios e dependem da venda dos seus produtos no mercado. Por último, o proletariado, esse que nós já dizemos são os produtores, que não possuem nada, só a sua força de trabalho para vender. Haveria um quinto grupo, que não constitui propriamente uma classe, mas é uma parcela amorfa, sem forma, que seriam os operários que perderam o emprego, né, ou que trabalham de modo sazonal, muito esporadicamente, desempregados, artesãos e pequenos comerciantes arruinados. Esse grupo seria o lumpenproletariado, que é o grupo mais vulnerável. Eu lembrei de uma economista britânica, a Joan Robinson. Ela dizia que a única coisa pior do que ser explorado é não conseguir ser explorado. E daí você pertence a essa categoria aqui, né? Estou desempregado, né? Uma das afirmações do Marx, ele próprio é ambivalente nisso, é de que essa luta entre burguesia e proletariado pela própria concorrência ia fazer com que cada vez mais houvesse pauperização do operariado e, portanto, não haveria crescimento da renda média da população. Cada vez mais a burguesia fica mais rica e o trabalhador fica mais pobre. Ao longo do século XX, isso não se verificou nos países de capitalismo avançado. O que a gente percebeu foi um crescimento da renda média das pessoas, inclusive dos trabalhadores, que tiveram seus salários aumentados ao longo dos anos, na Europa, nos Estados Unidos. Isso não vale para os países do terceiro mundo necessariamente, mas a ideia é de que a renda do trabalho foi aumentando. E, além do mais, surgiram umas centenas de outras ocupações que não se encaixavam perfeitamente nesses modelos. Por exemplo, funcionários públicos, professores, funcionários do exército, profissionais liberais, dentistas, contadores, advogados. Essas ocupações de colarinho branco se expandiram muito, cresceram exponencialmente. E aí isso trouxe um desafio para o marxismo, que era pensar essa camada nova, se ela pertencia à burguesia, qual parte pertencia ao proletariado e assim por diante. E é aqui que nós entramos no negócio da classe média, certo? Mas vamos lá, vamos entender aqui. Na visão marxista, né? No Marx mesmo, né? Não marxista, marxiana mesmo. O que nós chamamos hoje de classe média ou teria que se encaixar na pequena burguesia, né? Aqueles que detêm um meio de produção, mas é um meio de produção assim, limitado, né? Que não garante a exploração de outros trabalhadores, ou até mesmo dentro do proletariado, né? Já que são profissionais que vendem sua força de trabalho, são assalariados na grande maioria das vezes, mas que não recebem por todo aquilo que produzem, né? Sim, É mais ou menos isso, né? Mas esse esquema chamar o trabalhador do século XX, né, que ganha eventualmente muito bem de proletariado, talvez tenha ficado um pouco defasado, né? Mais ou menos o desafio daqueles que procuram atualizar, né? Isso. E aí vão surgir novas abordagens dentro dessa escola marxista voltadas para pensar essas novas ocupações. São muitos autores também, e a gente vai ficar em 2 aqui. Um deles é um sociólogo chamado Nikos Poulantzas, nossos professores da Federal vão dar pirueta, que introduz uma distinção aqui que é dentro desse grupo da pequena burguesia, seria a pequena burguesia tradicional, comerciantes pequenos,
donos de lanchonete, donos de sítiozinhos e uma nova pequena burguesia, que seria trabalhadores não produtivos e funcionários públicos. O que são trabalhadores não produtivos? São aqueles caras que trabalham dentro das empresas com a função de fiscalizar e supervisionar os trabalhadores produtivos. Então, são gerentes, são fiscais, são supervisores, eles trabalham com salários maiores, não produzem diretamente as mercadorias, mas eles também não têm parte dos meios de produção, eles não têm a propriedade da empresa. Então ele é assalariado, só que ele trabalha muito mais perto da visão de mundo do patrão do que do trabalhador, certo? Depois, coordenador, diretor. Coordenador, diretor. Então, o próprio Pulantzas insere uma outra distinção dentro dos próprios trabalhadores. Ele fala, por exemplo, que com o fortalecimento dos sindicatos e dos partidos de esquerda, você tem um grupo novo que é a aristocracia operária, que são os caras que debatem, fazem reunião, fazem comício, fazem greve, não trabalham diretamente. Então, você tem a aristocracia operária. Então, ao longo do século XX, você vai tendo uma gradação e uma explicação dentro da tradição marxista dessa variedade de ocupações que marca essa época da década de 50, 60, no século XX. Depois tem ainda um outro, o Eric Olin Wright, que é um sociólogo americano, que ele sim faz uma lista bem mais longa, chega, dependendo do trabalho, a 8 categorias, que eu não vou especificar aqui, todas elas, para não cansá-los, mas ele percebe que existe sim uma classe média que é composta por gerentes, especialistas, então, por exemplo, o cara que trabalha com microscópio, trabalha no computador, os supervisores qualificados, né? O cara que decide se vai fazer uma fundação, uma construção civil, vai fazer bater uma estaca na onde? Esses caras pertencem a isso que chama nova classe média, mas também são eles próprios empregados, assalariados. E aí a própria classificação do Olin Wright, que é aplicada em vários países, inclusive no Brasil, ela leva em consideração especificidades locais. Por exemplo, no Brasil tem uma categoria que não tem nos países avançados, que é trabalhador doméstico, a trabalhadora doméstica. Então, essa é uma categoria explorada, só que ela não produz mercadoria, como o trabalhador tradicional do marxismo, como o proletário. Ela cuida da casa. Presta serviço, né? Presta serviço, mas ela é explorada, só que ela não gera mais-valia, entendeu? A família não extrai mais-valia dela, a família extrai dela tempo para a família poder ter conforto e lazer, coisa que a própria trabalhadora não tem. Então, isso tudo precisa sempre, esse modelo marxista, ele precisa de uma adequação ao tempo e ao espaço no qual ele está sendo aplicado, certo? Então, né, para fechar o argumento, né, o próprio Marx admite isso quando ele vai fazer análise de conjuntura, né? Ele não quer que o modelo fique fechado, né, entre burguesia, uma classe burguesa e uma classe de proletariado, né? Então, a nossa citação do 18 Brumário é justamente isso, que ele se adequa ao contexto que ele está analisando, né? Mas, dentro da tradição marxista, uma coisa que é mais comum do que discutir classe é os autores brigarem entre si, certo? Os autores brigam muito, e a própria utilização do termo classe média não é consenso. Existe um debate sobre isso. Então, autores, por exemplo, como Ralph Miliband, que é um professor já falecido de sociologia na Inglaterra, embora ele seja belga, né? Falava, esse negócio de classe média é um equívoco, isso aí. Tem autores que não aceitam. Por outro lado, outros autores insistem em utilizar isso, especialmente os autores que estão lá nos Estados Unidos, como é o caso do Eric Olin Wright, porque nos Estados Unidos a sociologia das profissões sempre esteve muito preocupada com a classe média. Então, o marxista americano, como ele, tenta fazer essa transição, essa mediação entre uma discussão pesada de classes com a discussão sobre classe média. Mas o termo classe média, ele sempre despertou ruído dentro da tradição marxista. Tem autores que falam que classe média é uma visão ideológica, não existe classe média. Ou você é trabalhador ou você é burguês. E tem autores que falam, existe sim, dá para entender um grupo com certas características próprias. A gente pode até polemizar, o que você acha? E essa discussão a respeito da validade do uso da expressão classe média abre uma briga, né, japonês? Abre um quebra-pau para a gente. Qual que é o quebra-pau? Tem uns 200 milhões de quebra-pau nisso daí, né? Só para citar, tem a abordagem weberiana, né, que vai levar em consideração uma série de outros atributos para delimitar classe, né? Prestígio social, cargo político, né? Força política, aliás. Vai ter a abordagem Bourdieu, né, abordagem do Emile Durkheim, que vai levar em consideração a técnica, enfim, né, tem um monte de teoria que tenta colocar outros elementos nessa coisa da classe, né, de classe social. O Tim Butler, sociólogo inglês, né, num dos livros que a gente consultou para fazer esse trabalho, né,
um livro da Routledge sobre a classe trabalhadora na Europa, vai dizer que um dos problemas da abordagem marxista para os dias atuais, que já ficou mais ou menos ali na sua fala, é a utilização, na verdade, a transformação da classe trabalhadora, lá, operária, que trabalhava sofrendo a mais-valia diária, numa classe que presta serviços. Né? Essa transformação de classe trabalhadora para classe que opera em serviços, ela muda completamente a forma como o indivíduo se vê no processo de produção, né? Um dos exemplos é a mulher que trabalha, né, que você falou, né, uma doméstica, né, que não é necessariamente uma produtora de mais-valia, né? Enfim, a gente vai falar depois, né, um motorista de Uber, né, e vários prestadores de serviços não se veem necessariamente como alguém explorado, né, porque ele não se enxerga dentro dessa cadeia, né? Aquilo que nós chamamos de classe média, né, que são essas pessoas que começam a ganhar um salário que não é mais necessariamente condizente com alguém que é pobre, né? Essas pessoas começam a se associar com uma série de instituições sociais, instituições políticas, etc., que vão alterando a forma como eles se enxergam na sociedade, né? Então, associativismo de classe, né? De classe não, de categoria profissional, né? Associativismo religioso, etc., essas coisas também concorrem para a visão restrita no processo, na posição do modo de produção. Então, portanto, o que o Tim Butler fala é que né, não é inválido a teoria marxista, mas é que em alguns contextos pode ser complicado partir do pressuposto apenas de que a posição no processo no modo de produção, né, é definidora da classe social do indivíduo. Né? Essa discussão é infinita, né? É completamente infinita, não tem uma resolução clara. A gente vai discutir, acho que no próximo bloco, qual é a validade dessa abordagem marxista ou se não é um outro tipo de análise aqui. Luiz, numa noite de muita inspiração, a gente chegou nesse título e a classe média contra si mesmo, né? E a gente precisa explicar agora por que a escolha desse título. Você quer começar? Uma das ideias que aparecem em alguns autores, em particular no Marx em específico, né, é a ideia de que a pequena burguesia, que seria, trazendo para a nossa terminologia, para o debate atual, seria a classe média da época dele, ela tem uma característica que ela é ambígua. Às vezes ela se comporta como classe trabalhadora, porque ela está tendo os seus ganhos cada vez reduzidos, né? Mas às vezes ela se comporta como burguesia. Para ser mais específico, o Marx diz que a burguesia está, do ponto de vista da grana que ela tem, das condições econômicas e materiais, ela está muito mais próxima do trabalhador, porque está empobrecendo, ela não é rica, ela tem uma vida remediada quando tiver uma vida boa, mas do ponto de vista do seu ideário, ela quer ser burguesa, porque ele tem uma pequena propriedade, ele quer aumentar aquela propriedade. Então, isso é o que marca uma grande contradição dentro da própria pequena burguesia. Por isso que ela pensa como capitalista, como burguesia, como proprietária, mas do ponto de vista material ela está lascada. Por isso que ela é contra si mesma, porque se ela está pensando em diminuir a proteção social, diminuir os serviços públicos que podem protegê-la, ela vai ficar no relento, porque à medida em que a competição capitalista vai tirando os ganhos dela, ela não tem condições de se proteger das próprias dificuldades da vida, entendeu? A pessoa pode ser contra, né? Por exemplo, a saúde pública, né? Fica defendendo a saúde pública, é demitido no outro dia e se lembra que precisa da saúde pública. Isso, então, ela é contra os impostos. E, de fato, a pequena burguesia sofre muito com o imposto, né? Ela percebe na carne isso. Nós tivemos... Minha avó era dona de lanchonete, então isso é perceptível, mas quando ela pensa muito claramente que ela precisa de menos impostos, menos Estado, e ela de fato está jogando contra, eventualmente, a escola pública que ela precisa. Ô, Luiz, falando nisso, tem uma contradição na sua fala aí, né? Sua avó era dona de lanchonete ou dona de hotel, afinal? Ela era dona de lanchonete antes de começar, depois ela construiu um hotel. Então ela era burguesa, né? Não, ela tinha uma funcionária. Na verdade, é uma pousada. ela conseguiu fazer esse incremento pelo trabalho da família, as filhas que ajudavam, né? E aí, depois que as filhas se casaram, ela tinha uma ou duas funcionárias, assim, dependia da época. Mas era só assim, não tinha um batalhão de trabalhadores. Já imaginei ela dona de um prédio do Ibis. Não, pô, era um hotel, não era um hotel em Copacabana, era um hotel em Querência do Norte, pô. O movimento era pequeno, pô. Não tem... Você tá pensando que tinha garçom andando de branco com gravata borboleta? Não tinha isso. Era um hotel modesto, um baita hotel modesto lá em Querência.
Tá tirando, né, japonês, palhaço? Mas é que eu que vejo essa dúvida mesmo, velho. A gente pode associar isso daí, né, Luiz? Eu acho que me veio à cabeça agora essa discussão que você citou com o tema da uberização, né? Claro, são muitos desses trabalhadores que nós temos, trabalhadores dos aplicativos, que se enxergam como donos do seu destino, né? Livres de qualquer processo de exploração, mas que na verdade não é bem assim, né? Nós precisaríamos atualizar, né, a teoria marxista nesse caso, porque nesse caso, para mim, né, não sei se para você concorda com isso, para mim ainda continua a mais-valia clássica. A única coisa que a pessoa não percebe, nem sempre percebe, né? Eu acho que é mais até talvez mais-valia. Ela é mais Mais-valia pesada. 2.0. Porque, vejam, ele trabalha com o celular dele. Em alguns casos, ele trabalha com o carro dele. Aí a pessoa vai falar, ele detém os meios de produção. Negativo. O meio de produção fundamental não é o celular enquanto um objeto, é o software. Uber ou 99. É como se fosse um trabalhador que é dono do martelo dele, né, só? Sim, exatamente. Como se ele fosse dono do martelo, mas ele precisa de uma máquina gigantesca para pregar o prego. Ou a casa que ele está pregando o prego é da construtora. Então, o software é de uma empresa lá do Vale do Silício. E são eles que definem o percentual de ganho da corrida para o motorista. São eles que definem as variações de preço. São eles que definem os bônus se você fizer corridas e ganhar 5 estrelinhas. Vamos lá, vamos radicalizar. Se eles decidirem encerrar o aplicativo, o cara não tem como ganhar dinheiro. E eu tenho outro exemplo também muito próximo da juventude japonesa, que são os produtores de conteúdo virtual, quem joga videogame, né, e tem canal no YouTube. Esse indivíduo pode pensar assim, eu tenho a câmera, eu tenho o microfone, eu tenho aquela cadeirona chique de gamer, e eu tenho meu próprio videogame. Então, os meios de produção são meus, eu ganho a monetização e, portanto, eu sou autônomo, feliz e não preciso de ninguém, não quero nem nada. Eu sou dono do meu bico. Bom, quem que define a partir de quantos acessos ele vai ser monetizado no YouTube? É o YouTube. E o YouTube não explica como que funciona essa monetização, qual que é o critério, é super vago. Se o YouTube decidir não monetizar aquele canal porque eles falaram muito palavrão, ou se o YouTube sair do ar, ele ficou sem o ganha-pão dele, entendeu? Não, e assim, né, todo mundo que cria o conteúdo para a internet, inclusive nós, né, não recebemos nunca todo o dinheiro que é produzido através, né, todo o dinheiro gerado através do conteúdo, né? Então Exatamente. Isso é uma mais-valia clara, né, nesse sentido. Exatamente. Então, o fato do proprietário não estar presente, né, a gente não ter um prédio físico, como que seria uma indústria no século XIX, e essa é uma relação de trabalho muito mais abstrata, mas é uma relação de trabalho. Quando você vai começar um canal no YouTube, você assina os termos da plataforma. Você não pode negociar. Aquele negócio que ninguém lê e assina, né? E você não pode negociar aqueles termos, entendeu? É imposto. Não, imagina, né? Não concordei, vou colocar o meu vídeo no meu site. Vou ligar para um advogado para ele ligar lá para Califórnia. Bom, Luiz, então vamos lá, né? Tentar dar linha aqui para o raciocínio. A gente está falando de todos os sistemas que geram uma espécie de, não diria confusão, porque confusão seria uma coisa meio irracional, assim, mas geram uma crise de identidade da classe média no ponto de vista político, né? Dificilmente a gente consegue prever com precisão o que a classe média, o tipo de política a classe média vai defender, né? No caso brasileiro, por exemplo, nós temos uma pequena contradição que surge. O Partido dos Trabalhadores visa, né, focou grande parte dos seus esforços para a melhoria daqueles que estavam nas classes mais baixas. Só que a contradição disso é que boa parte dessas pessoas que ascendem socialmente vão justamente para aquele extrato onde o Partido dos Trabalhadores começa a perder um pouco do seu apoio, né? Então, a gente poderia pensar assim, nós poderíamos pensar de uma forma muito simplória, né? Se tudo der certo, vai dar errado no final, né? O próprio Partido dos Trabalhadores acaba perdendo os seus seguidores a longo prazo. É lógico, isso é simplório porque não significa tem outras variáveis, né? Que o indivíduo vai continuar com sua intenção de voto ou vai largar necessariamente, né? Isso tem muito maior complicação. Mas é mais ou menos essa um dado interessante para a gente começar a discutir a política aqui as classes médias aqui no caso brasileiro. Dá para perceber uma relação ainda forte no Brasil entre condição de classe, agora utilizando essa definição de classe E, D, que é a classe com consumo, e a relação com o PT.
No Nordeste, por exemplo, onde a classe D ainda é a maior do Brasil, lá tem 46% da população pertencente a essa classe. Isso é interessante, né? Porque é justamente a classe que ainda é muito beneficiada pelas políticas sociais criadas pelo Partido dos Trabalhadores, né? Eu acho que se o indivíduo ele sobe da classe D para C, talvez ele passe a não ser mais, né? Se a gente parar para pensar no ponto de vista da política pública, né? Isso tem uma série de elementos, vamos dizer, estruturais. Segundo a literatura que estudou sobre a social-democracia europeia, que era os partidos que faziam políticas para a classe trabalhadora tradicional, os operários do carvão, os operários da indústria automobilística. Quanto mais você faz políticas para esses setores, os filhos dessa categoria vão para as universidades, viram profissionais de colarinho branco, médicos, dentistas, advogados, mas você vai minando o seu terreno de caça de voto. Então, quando os partidos de esquerda fazem políticas para as classes baixas e trabalhadoras, eles tendem a ir extinguindo o seu próprio mercado de votos. É uma contradição curiosa, né? E no Brasil tem agravantes ainda, porque aqui no Brasil foi pintado uma ideia de que havia uma nova classe média, que na verdade é um ponto de debate. Se essa classe média nova, fruto das políticas de distribuição de renda da época do PT, de fato era uma classe média ou era outra coisa. Então, um outro ponto importante, né, o André Singer vai destacar, né, é que boa parte da força do PT e nessa visão de defesa dos direitos, né, e dos interesses da classe trabalhadora estava vinculada à indústria, né? A indústria chegou a representar 35% do PIB em 1985 no auge do PT. Agora, hoje em dia, né, nós temos atualmente o índice de 11%, né, da indústria. A indústria representa apenas 11% do PIB nacional. Então, ou seja, não temos mais aqueles trabalhadores se encontrando no chão de fábrica, né? Então, o André Singer vai destacar como isso pode representar uma desmobilização dos trabalhadores, né, como uma classe social que luta pelos seus direitos, etc., né? Luiz, aqui vamos abrir então uma discussão boa aqui. O Marcelo Neri, professor da FGV, né, ele diz, né, ele constata, aliás, com suas pesquisas, que durante os anos 2000, muitas famílias brasileiras ascenderam da classe D para a classe C, né, uma classificação própria dele. Vai dizer ele que essa classe nova que ascende, né, esse grupo que está ascendendo, ele não tem o mesmo perfil cultural das classes médias tradicionais brasileiras, né? Ele tem uma cultura, carrega um tipo cultural diferente, um tipo de consumo diferente, e que por isso ele vai dizer que tem uma nova classe média no Brasil. Você concorda com isso ou não? Olha, eu não tenho os dados que ele tem, nem tampouco sou especialista na parte pesada disso, né? Mas o debate que a gente acompanhou, já tem um debate antigo sobre se de fato o Brasil chegou a ter uma nova classe média. Eu acho que não dá para concordar assim tão fortemente com ele. Por quê? Porque, além dele constatar que eles não têm a mesma escolaridade, os mesmos padrões históricos de consumo que a classe média tradicional, esse grupo ele foi se configurando com novos trabalhos, novas ocupações muito instáveis de serviços como pintores, cozinheiros, garçons, depois call center, funcionário de call center. Então, são categorias que dentro da renda, atinge lá a renda familiar de pelo menos 3 mil e poucos reais, ou 4 mil reais, não me lembro do valor, mas de um ponto de vista, vamos dizer, mais estrutural, é um grupo ainda vulnerável, dependente de serviços públicos, cujo consumo não é tão abundante assim. Então, chamar de classe média com toda a pompa que isso apresenta na história do Brasil, a classe média no Brasil tem orgulho da peste de si, né? A classe média no Brasil, a classe média. Sim. Se vitimiza, mas tem muito orgulho de si, os seus filhos estudam nas escolas particulares. Essa é a classe média tradicional do Brasil. Estudar em boas escolas, ir para a universidade, consumir para a praia no final do ano. Ter casa própria, né? Casa própria, eventualmente. Aquele cidadão que você descreveu no começo. No começo, no começo da imagem. Então, e a nova classe média, embora o próprio governo do PT utilizasse essa ideia de que o Brasil estava se tornando um país de classe média, isso era meio fake na prática. Né? Eu concordo com você, mas eu acho existe aqui uma constatação importante, né? Boa parte do prestígio lá, né? Eu volto a repetir, do prestígio que o PT recebe tem a ver com suas políticas sociais que não estão direcionadas para essa classe que ascendeu, né? Aqui tem um problema. E aí, lembrando aqui, o Renegocia, né, que é esse novo projeto do governo, né, de programa do governo de facilitar a forma, os acertos, né, das
das dívidas, né, dos indivíduos, dos CPFs mesmo, né, é uma política que vai nessa direção, acertada, né? Porque uma Sim. característica da nossa classe C, uma característica bem marcante, inclusive está lá nos estudos do Marcelo Neri, né? É o consumo bastante elevado que essa classe tem, né? Que de alguma forma parece um pouco a classe média de fato, né? No consumo, né? Compra celular, usa muito crédito, etc., né? Eu acho que esse renegocia é uma política que vai nessa direção, né? De abrigar um pouco os interesses dessa nova classe que surge, né? Luiz, vamos pro Tem Tabela, então. Sei que você Vamos. está O Tem ansioso pro Tabela, Tem Tabela. Alessandro, vai exatamente como dizem os amigos que têm vocabulário sofisticado. Vai no fulcro da questão. Vai no âmago dessa questão a respeito de se nós tivemos, de fato, uma classe média hegemônica no Brasil ou se não, se foi outra coisa. E aí o dado é em primeiro lugar, o que diz que sim, Marcelo Neri, que diz que entre 2000 e 2012 o Brasil teve um incremento de 37 para 60% da classe C. Portanto, o grupo mais numeroso, 60% dos brasileiros, eram pertencentes a essa categoria intermediária, sendo que 14% seria a classe A e B e 25% a classe D e E. Classe média, Brasil era praticamente um país Inteiro. escandinavo. E aí a visão rival, uma visão que diverge dessa, que é apresentada, por exemplo, pelo professor Valdir Quadros, do Instituto de Economia da Unicamp, que ele, com outros critérios, ele cria 5 categorias, que é a alta classe média, média classe média, que seriam a classe média que nós dissemos agora há pouco, essa galera. Alta classe média é juiz, médico, que é muito rico. A média classe média são os filhos de professores, filhos de lojistas, essa galera que está meio na descrição do início do episódio. Neto de dona de hotel. Neto de dona de hotel, então, isso seria a média classe média, o segundo extrato. O terceiro extrato, a baixa classe média. Depois, a massa trabalhadora e, por último, os miseráveis. Os miseráveis, segundo o Valdir Quadros, vivem com um salário mínimo por família por mês. A massa trabalhadora vive com 2 salários mínimos por família por mês. O argumento do Quadros é de que o grande incremento no período de expansão de políticas sociais do PT foi a diminuição dos miseráveis e um crescimento substantivo da massa trabalhadora. A média classe média, ela teve um incremento de 12% nesse período de 14 anos do governo do PT. Mas essa baixa classe média é uma classe muito sofrida. É o que a gente chama de proletariado recente, ou nova classe trabalhadora, ou Gessé de Souza chama de a ralé, feirantes, transportadores quem trabalha com entrega, né? Então, é uma classe trabalhadora mesmo. Então, não né, uma classe média em outros países, isso não seria nunca ser chamado nem de baixa classe média, né? Isso daí é a famosa... São todas características da working class europeia, né? Enfim. E eu não falei o dado dele, mas para o Quadros, esse grupo, a baixa classe média, é composta por 44% da população. Então, a grande mudança foi uma despauperização da população do Brasil. Quer dizer, os muito pobres viraram pobres. Trabalhadores melhoraram, mas não era classe média. Esse é o argumento do Valdir Quadros. Esse é o quebra-pau de hoje. Gostou? Gostei, adorei. É isso, né? É isso. A gente não vê a classe média realmente crescendo, né? Classe média, média que consome, enfim. Eu não sei se eu notei isso, não. Ela cresceu um pouquinho. Para o Valdir Quadros, pulou de 11% para 14%. Essa média classe média. Cresceu também. Ô Luiz, então vamos lá com os quadros, aqueles quadros queridos do nosso terceiro bloco. Tem um acontecimento em Querência para nós que não seja a sua avó e o processo de despauperização do trabalhador de Querência ou não? Você fica tirando, né, mano? A minha avó dá vários casos sobre o que é ser a pequena burguesia. Inclusive, a pequena burguesia ela é, em muitos casos, um ator reacionário, né? Não, eu tô tirando só de você, mas meu avô, né, aquele que tinha o quadro do imperador na casa dele, ele também era dono de era um pequeno burguês também, dono de um boteco. Dono de boteco. Por isso que você gosta de boteco, né? Bom, o meu caso é um caso bem mais urbano, bem mais moderninho. Teve uma febre no TikTok aí nas últimas semanas, que eram as transmissões
que ficaram com aquela sigla de NPC, que são personagens não controláveis de videogame. Basicamente eram jovens, adolescentes, fazendo cosplay de personagens de videogame. E aí a pessoa coloca lá uma caracterização, uma máscara, um chapéu, e fica fazendo aquilo que as pessoas que estão assistindo pedem, para repetir. Repete tal coisa, ele fica fazendo a expressão do personagem, de um filme ou do videogame. Então, a interação entre quem assiste e quem faz a transmissão, ela é tendencialmente repetitiva. O Marcelo Adnet fez um NPC do Flamengo. Você quer fazer uma NPC do Maldito Politicagem ou não? Eu não tenho essas skills, não tenho essa moral ainda. Mas o Adnet fez um NPC dos flamenguistas, que é ficar falando, que é fazer mordida, né? Tem a mordida da virilha. Tem. Ele fica mordendo no vídeo. O Adnet, ele fica mordendo repetitivamente. Depois tem a ideia do cheirinho, que tá tendo cheirinho de título, ele fica fazendo cheirinho. Daí ele fica. Aí a galera pede VAR, ele fica VAR. Meu Deus do céu, cara. Isso é um NPC. Bom, uma guria, teve um vídeo que viralizou, que a menina fez uma transmissão de 1 hora, menos de 1 hora, não sei, e ela ganhou R$1.000 com a audiência do TikTok dela. E aí ela ficou tão faceira, deslumbrada, eufórica, que depois ela falava assim: galera, eu ganhei milão em menos de 1 hora, tal. Carteira de trabalho não é para mim. Jamais eu vou trabalhar com carteira de trabalho. Eu vou ser produtora de conteúdo na internet. Coitada, a menina era muito jovem. Mas o que aconteceu recentemente? Não sei se o pessoal já viu, já deve ter visto. O TikTok vetou isso. Não pode mais NPC no TikTok. Então a galera, essa nova massa de jovens que estava ganhando os trocados lá, que tinha gente ganhando 200, 50, R$100, agora o TikTok derrubou tudo, não pode mais. Aí o argumento do TikTok é: viola as regras da comunidade. Só isso. Então, os chineses nunca foram muito fortes em comunicação, né? Então, mas assim, aquela aposta, aquela certeza da guria que ela ia ser uma menina bem-sucedida fazendo NPC no TikTok, foi por água abaixo porque o TikTok simplesmente falou: não vai ter mais, acabou, pronto. Entendeu? Então, assim, é uma ilusão você achar que, porque dependendo da sua oportunidade de trabalho nessa economia da informação, você ganha uma grana, você achar que você vai virar o Felipe Neto ou que você vai virar o Casimiro, né? A maior parte das pessoas tem ganhos modestos e precisam ser complementados geralmente com outro trabalho, ou mesmo um trabalho com a boa e velha CLT. Então criadores de conteúdo univos, né? Univos, exatamente. É isso aí, japonês. Luiz, então vamos lá, ó. Maldição de hoje, vamos discutir aqui. Será que a classe C, pensando como classe média, é uma maldição pra gente ou não? A classe C achar que ela é a classe média? Essa classe trabalhadora que nós temos no Brasil, que ascendeu recentemente. Eu acho que é uma maldição ela pensar isso, sim, porque a maior parte das vezes ela precisa de uma rede de apoio que não caracteriza a classe média. A classe média tradicional, ela já tem 2, 3 gerações que está naquela condição. Essa nova classe média, ela precisa de uma rede de apoio que normalmente está ligada à igreja evangélica, ou normalmente está ligado a redes de apoio e ao próprio serviço público. Então, você não é uma classe assim, com toda essa, sabe, é uma ilusão, até a classe média tradicional achar que ela é tão autossuficiente assim. Nós achamos que somos assim, a Disneylândia do capitalismo. É ridículo. Agora, em particular, na classe C, isso é mais grave, porque você quebra essa própria ideia, que já é difícil, essa ideia de solidariedade entre atores que estão em condições de vulnerabilidade, porque essa classe está em condição, e essa ideia de que você precisa do Estado, precisa dos serviços públicos, é uma ideia que essa nova classe média, ou essa classe C, tende a falar: ai, que coisa de, né, que coisa, que não, eu não sou isso, eu não sou trabalhador, eu sou empreendedor. E isso faz parte dessas ilusões que normalmente são vendidas aí, né, no mundo das ideias do capitalismo. Eu acho que é maldito, você não acha? Eu acho maldito, mas eu acho que tem que ter, não sei, pensando na raiz do problema, né? Por que essa discussão vem à tona? Vem à tona porque existe uma série de milhões de brasileiros que estão na classe C, que dependem do serviço do Estado, etc., e que defendem uma condução econômica que favorece mais o outro lado da coisa, né? Uhum. Não é mais ou menos Sim, isso? Uma das grandes discussões. E eu acho que falta um pouco também da política comunicar melhor essa população toda, né? Não vai cair do céu isso, né? É preciso mudar alguma coisa, né? Nesse quesito
da propaganda do serviço do Estado, né? Como o Estado consegue resolver problemas, que tem melhorado, acho que nos últimos anos, né? Depois dos ataques que passou a sofrer. Mas, de fato, né? A gente vê, por exemplo, na época que a gente estava na Federal do Paraná, né? Que a gente era estudante da graduação, não tinha muita divulgação do que a Federal fazia, né? Apesar de a gente saber que a Federal tinha um hospital, né, clínico, veterinário, tem serviços da saúde, enfim, uma série de coisas, né, que ajudam a comunidade como um todo, só que só recentemente começa a ocorrer uma divulgação disso, né? Então, mas vou mais ou menos nessa direção. E eu acho que a própria propaganda governamental na época do PT, falando que essa população era uma nova classe média, foi prejudicial para essas pessoas eventualmente pensarem isso, porque o PT estimulava essa ideia, e era uma ideia que a primeira crise que acontecia, tipo crise de aumento de preço que teve lá em 2013, isso já começa a ferir muito essas famílias. E aquela ilusão de classe média, de conforto, se esvai rapidamente. E aí as pessoas se viram contra o governo. E além do mais, historicamente, o governo brasileiro nunca foi muito bom para produzir uma imagem de força perante a classe trabalhadora. Então, é normal que essas pessoas sejam refratárias do próprio Estado, né? Luiz, vamos para o nosso luta de gostos, então? Vamos que vamos. Que não tem nada a ver com o tema debatido, tem a ver, na verdade, com nossa conjuntura, né? A banda que eu sei que você gosta muito, Red Hot Chili Peppers, banda norte-americana, está vindo ao Brasil nos próximos dias, e eu vi uma matéria do Flea, né, o baixista da banda, dizendo que para ele o álbum de estreia, né, o álbum que auto-intitulado de Red Hot Chili Peppers mesmo, para ele é o pior, porque foi mal gravado, mixado, etc. Ele gosta das músicas, mas para ele é o pior dos álbuns. Então a pergunta para você vai na direção contrária. Dos álbuns do Red Hot Chili Peppers, qual é o seu favorito? Entre By The Way e Californication, japonês. Pode ter dois? Não, escolhe um, pô. Eu acho que se for pensar em qual eu escutei mais é By The Way. E segundo, Californication. Acho que By The Way é o melhor, então, pelo critério quantitativo. Interessante isso daí. Para mim, se eu fosse escolher dois, eu escolheria o Blood Sugar Sex Magic. E pelos laços afetivos, eu fico com o Stadium Arcade, tá? Só para citar aqui, o Pedro Filipac deu uma cutucada na gente, você viu? Por quê? Ele falou que a nossa escolha dos melhores álbuns do Chico Buarque não faz o menor sentido, que na verdade o melhor álbum, o de estreia, né? Então, ele segundo abre aspas para o nosso querido Pedrão aqui, 71 e 78 duelam pelo bronze depois da Ópera do Malandro. Então, para ele, a gente errou feio ainda. Meteu bronca. Pô, o pessoal, alguns escreveram, outros não, o pessoal desanimado com o Chico Buarque. Então, vou fazer a pergunta aqui para vocês escreverem para a gente, porque isso é fundamental para a gente animar a semana e fazer o roteiro da semana que vem. Eu vou colocar uma caixa de comentários só disso, né, do Luta de Gosto, tá? Mas isso, a classe média é maldita? A classe média tem que acabar? Ou é possível uma leitura marxista da classe média? Ou isso é pura ideologia dominante, tem que falar só de trabalhadores e burguesia? Tem uma série de questões que a gente gostaria de ouvir, de debater e de polemizar. Os haters marxistas, venham, estamos esperando, tragam suas polêmicas, tragam a sua crítica. Vocês sabem a quem nós estamos nos dirigindo, vocês que nós não vamos nomear aqui para não criar intriga, mas vocês sabem quem são. Venham aqui e metam a bronca nas nossas redes e na caixa do Spotify, não é isso, japonês? É isso, mas só deixa eu esclarecer aqui. A caixa do Spotify tem uma série de perguntas que vem pra gente, só que a gente não consegue responder, né? A gente precisa pegar o nosso pessoal e ir lá na caixa e responder. Talvez a gente possa fazer isso nos próximos dias aí, Luiz. Tem bastante coisa para responder lá. Então, é isso, galera. Um abraço. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.